Olá, quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem de Deus que com certeza mudará a sua história. Quero falar sobre medo. Medo, ao invés de te manter para cima, ele sempre vai te lançar para baixo. E eu quero compartilhar hoje com você, à luz da Bíblia Sagrada, que nós devemos lançar fora todos os medos para que possamos alcançar a nossa vitória no nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra. O texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 26 a seguir. Diz assim: E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Venho. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Então aqui nós temos o episódio em que o Senhor Jesus se apresenta aos discípulos que estão na embarcação andando por sobre as águas. Observe que todos eles ficam apavorados e com medo, e logo o Senhor Jesus se apresenta dizendo que era Ele que estava ali, que não precisava eles terem medo. Pedro, tomando a palavra, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Se enche de coragem. E o Senhor Jesus fala: então vem. E ele começa a andar por sobre as águas. Um episódio lindo e maravilhoso que representa a nossa vida quando estamos com os olhos fitados no Senhor Jesus. Quando os nossos olhares estão para o Senhor Jesus. Repare que ele começa a andar por sobre as águas, mas logo ele começa a prestar atenção à sua volta. Ele começa a olhar ao seu derredor e vê que a força do vento era muito forte, ou seja, ele estava fazendo algo improvável, algo que não era de costume das pessoas fazerem. E diante de toda aquela situação, ele tem medo. Quando ele tem medo, ele começa a afundar. Toda vez que nós tiramos os olhos do Senhor Jesus e começamos a olhar para os nossos problemas e para as nossas dificuldades, com certeza nós vamos afundar. Mas mesmo diante daquela situação, quando ele está afundando, ele começa a gritar e clamar para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estende as mãos e resgata ele, como se falasse: Pedro, você estava indo tão bem. São quantas as pessoas que começam bem, são quantas as pessoas que conquistam grandes vitórias quando estão olhando para o Senhor Jesus. Mas diante de um problema, diante de uma dificuldade, elas começam a reparar mais nas dificuldades e nos problemas e acabam tirando os olhos do Senhor Jesus. E com isso acabam afundando, assim como Pedro afundou. Ou seja, o medo sempre vai te lançar para baixo, a fé vai te lançar para cima e para o alvo. E quando nós estamos com os olhos fitados no Senhor Jesus, dificilmente nós vamos afundar. Então continue com os olhos no Senhor Jesus e com certeza você vai andar por cima dos seus problemas e por cima das suas dificuldades. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.